De volta aqui no canal e eu quero falar sobre os bastidores da, entre aspas, crise criada pelo próprio Grêmio, né? O Grêmio que perdeu o Grenal, o Grêmio que teve depois o Renato não indo para a entrevista coletiva, indo direto para o aeroporto, para depois Rio de Janeiro. Dali para frente veio a entrevista do presidente Alberto Guerra e ela foi dura com o Renato, citando uma realidade. Aí já se tem uma outra versão agora, que o Renato voltaria na quinta-feira para a reapresentação e inclusive concederia uma entrevista para afirmar que não, que a direção sabia que ele não ficaria para a entrevista, só que já teve faixas espalhadas pela cidade em pontos característicos tradicionais de politicagem interna de clube. Faixas contra o presidente Alberto Guerra e contra o vice-presidente de futebol, o Antônio Brum. É sobre isso que eu quero falar depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui para agradecer todo mundo que está se inscrevendo no canal. Lembrando que a partir de agora tem a Jornada Esportiva do Bagé, a Jornada do Bagé, e a gente vai divulgar nos próximos dias aí o nome do narrador que vai ancorar as nossas transmissões. Sempre para KTO. Faz o seguinte, já fez o teu registro na KTO? Depois eu vou dar umas barbadas para vocês ao longo do dia no meu Instagram lá sobre acumuladas que eu gosto de fazer na KTO. Mas tu pode entrar em kto.com, faz o teu registro, usa o código promocional BAGÉ, que daí tu já ganha de cara 20% de bonificação no teu primeiro depósito, e Marquespan, mais de 12 milhões de pães na mesa dos brasileiros todos os dias. Vamos lá para os bastidores do Renato. Eu vou confessar para vocês que eu tô preocupado com uma situação, tá? O Renato volta na quinta-feira na reapresentação do grupo que está marcado às 13h30 da tarde no CT Presidente Luiz Carvalho, e pelo que eu fiquei sabendo, o Renato vai chamar uma entrevista coletiva, porque o Renato vai explicar, vai passar a versão dele. E a versão do Renato será de que a direção de futebol e o presidente Alberto Guerra sabiam que o Renato não ficaria para a entrevista coletiva. Porque a viagem dele para o Rio de Janeiro todo mundo sabia, mas que o Renato não ficaria para a entrevista coletiva. E nessa entrevista, provavelmente, o Renato vai soltar o gato do quarto. Né? Porque a gente sabe que o Renato, ele costuma falar, ele tá quieto esses dias todos, né? Sabe que tá tomando pancada de alguns setores, inclusive de torcida do Grêmio. Só que eu não vou descartar que o Renato peça para sair, galera. Eu tô sendo muito sincero. Não vou descartar, não tem essa informação. Eu tô indo por um lado de não descartar a hipótese de que o Renato se sentindo pressionado ou descontente com alguma coisa que ele vai ouvir do presidente Alberto Guerra, porque antes dessa entrevista provavelmente vai ter a conversa do presidente Guerra do departamento de futebol com o Renato, deixando claro tudo o que aconteceu a partir da atitude dele. Bom, o que acaba acontecendo em Porto Alegre já há muitos anos, né? Para quem conhece ali o Parcão, né? A Avenida Goethe, tem uma passarela que liga o Parcão ao Colégio Uruguai. E naquela passarela é tradicional já de colocarem faixas com alusões a questões do futebol. E não deu outra, né? Na noite passada, amanheceu ali, se colocou na madrugada faixas tipo Guerra igual Oderich e fora Brum. Brum, que é o Antônio Brum, o vice-futebol do Grêmio. Por que Guerra igual Oderich? E aí que eu quero chegar nesse ponto. O presidente Alberto Guerra, ele peitou o Renato. E o Oderich, na saída do Renato, da última vez, quando o Renato acabou indo embora, na gestão do presidente Romildo, lá em 2021, o Oderich foi considerado o estopim da saída do Renato, porque o Oderich vai lá, concede uma entrevista, deixando muito claro o descontentamento dele e deixando claro que no outro dia teria uma reunião em que o Renato seria cobrado. O Renato não gostou, isso deu uma repercussão danada, inclusive o Renato já falou o nome do Oderich em vários canais espalhados pelo Brasil inteiro. Por isso que se coloca lá, Guerra igual Oderich. Na visão de quem colocou a faixa, naturalmente é como se o presidente Alberto Guerra não pudesse cobrar o Renato. Poxa, nós estamos falando do Oderich que na época era do Conselho de Administração. Agora o presidente Alberto Guerra não poder cobrar o Renato? Aliás, como que o Renato fica imune de tudo? O Renato é um cara que tem o lado que ele possa ser elogiado e o lado que ele possa e deva ser criticado, principalmente pelo presidente do clube, que é quem paga o salário dele, e que não é baixo, que é um dos maiores salários do futebol brasileiro, e que o Renato merece receber isso. Agora, eu não entro nessa. Por isso que eu estou trazendo como bastidores, inclusive dando o que eu penso que possa acontecer, a partir do momento que o Renato fique incomodado e que o Renato peça para sair, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E vários processos parecidos aconteceram também na gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior. Tanto que o Renato até hoje dá algumas alfinetadas no presidente Romildo. Agora, nós temos que parar, respirar. Por que o Renato não pode ser criticado?
principalmente pelo presidente do Grêmio, que é quem paga as contas, quem organizou o clube, dito pelo próprio Renato que organizou o clube. Então, torcedor, pensa bem. Será que o presidente Alberto Guerra tem tanta culpa assim? Porque ele foi lá e peitou o Renato. Muito antes, pelo contrário, tem grande parte da torcida, eu diria que até a maior parte da torcida, está cobrando que o presidente tenha um pulso mais firme ainda com o Renato. Mas eu não entro nessa, sabe por quê? Porque hoje tem muita politicagem dentro do futebol, assim como a politicagem convencional. Né? Tem integrante da torcida que virou conselheiro, que está lá dentro da política, que apoiou outro candidato que não era o presidente Alberto Guerra. Então, eu não entro nessa, por isso que eu estou trazendo aqui o que eu chamei de os bastidores, daquilo que pode realmente acontecer. Eu não descarto que o Renato acabe se incomodando com tudo que aconteceu e que, convenhamos, né, que foi criado pelo próprio Renato. Porque se o Renato dá a entrevista coletiva, mesmo que fosse rápido, fosse para o Rio de Janeiro, tá tudo certo. O grande problema é que o Grêmio perdeu e de forma surpreendente, porque se avisa antes do jogo, olha, o Renato não vai conceder entrevista porque ele já tem um voo marcado para o Rio de Janeiro, porque ele tem compromisso segunda-feira pela manhã. Tá tudo certo. O grande problema é que só se descobriu que o Renato não falaria depois do Grenal. Aí ficou parecendo que o Renato não falou porque perdeu o Grenal. Então esse foi o estopim da crise. Mas eu quero saber o teu comentário, deixa a tua ideia aí. Se tu tem esse mesmo palpite que o meu, que o Renato possa pedir demissão e ir embora do Grêmio neste momento a partir da quinta-feira. Deixa o teu recado, te inscreve no canal, dá o teu like, dá o likezinho aí pra gente engajar o vídeo, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio, sempre pra KTO e Marquespan. Até daqui a pouco.